Graças a Deus, meus irmãos, eu convido você à leitura de Esdras, no capítulo 3, versículos 1 até o versículo 3. O texto bíblico nos diz assim: Em chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo, como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram um altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Meus irmãos, no capítulo 1, nas meditações anteriores, nós vimos a respeito da soberania de Deus movendo o coração de Ciro, rei da Pérsia, para cumprir o decreto sobre a restauração de Judá. E nós também vimos, no mais no final do capítulo 1, sobre como Deus moveu e despertou o coração do povo, fazendo com que eles voltem também à terra de Judá. O capítulo 2, ele narra a lista daqueles que voltaram. Eram quase cerca de 50 mil pessoas, é descrito isso lá no capítulo 2, versículos 64 e 65. Na meditação de hoje, nós veremos a respeito dos primeiros passos tomados pelo povo ali na restauração. Vejam que o início do capítulo 1 nos falam que se passaram cerca de 7 meses que eles voltaram. Nesse período de 7 meses, cada família foi à sua terra e provavelmente eles construíram as suas casas. Mas agora eles se reuniram em Jerusalém para um passo muito importante. Antes de reconstruírem a cidade, antes de reconstruírem o templo, antes de até mesmo reorganizarem o governo que ali ficaria, eles se reúnem para restaurar o culto ao Senhor. Vejam, irmãos, que a situação não era nada fácil ainda. Havia muita coisa a se fazer. Era necessário que eles reconstruíssem os muros para a segurança do povo. Era necessário a restauração não apenas da vida social, mas da vida econômica de todo o povo. No versículo 3, nos mostra que haviam ainda muitas ameaças de invasões de povos inimigos. Eles estavam sob o terror dos povos de outras terras. O capítulo 4, que nós haveremos meditar posteriormente, nos dias a seguir, vai nos mostrar isso também. Mas vejam que eles entenderam que antes de tudo é preciso buscar a Deus. É preciso reatar o relacionamento com Deus de Israel. Eles sabiam que tinham sido levados ao cativeiro. Eles sabiam que eles estavam naquela situação por causa dos seus pecados. Eles transgrediram a aliança do Senhor. Os seus pais pecaram contra o Senhor e, como castigo, Deus os entregou nas mãos dos seus inimigos. Mas agora Deus estava olhando favoravelmente para eles. E Deus então os trouxe novamente à sua terra. Queridos irmãos, o homem, nos seus pecados, ele vive numa terra desterrada. A Bíblia nos mostra que o homem, em seus pecados, está no cativeiro de Satanás. Romanos capítulo 6, capítulo 7, Paulo vai falar que todo homem é escravo do seu pecado. É por isso mesmo que Paulo ele faz uma analogia dessa situação lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 13 em diante. Mas no versículo 13, olha o que ele diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A restauração provém de Deus e é a nosso favor. O sacrifício realizado para essa nova vida, o sacrifício realizado para que nós tenhamos uma nova realidade, foi o sacrifício da morte de Jesus. Na continuação lá de Colossenses capítulo 1, mas agora no versículo 14, Paulo fala, no qual, ou seja, no Filho, nós temos a redenção, nós temos a remissão de pecados. Irmãos, o grande ensino da palavra de hoje
é que somente por meio de Jesus há restauração. Somente por meio de Jesus existe reconciliação com Deus. Como nos fala lá em Atos, no capítulo 4, não há outro nome dado entre os homens pela qual importa que nós sejamos salvos. Paulo também confirma isso em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 18 e 19, falando a respeito da reconciliação da seguinte forma: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Somente por meio de Jesus há reconciliação com Deus. E foi o próprio Deus que providenciou que fosse dessa forma. Veja que os inimigos continuam ao nosso redor. O mundo, a carne, o diabo estão constantemente lutando contra nós. Estão tentando nos afastar do Senhor. Mas embora a existência dos perigos estejam aí ao nosso redor e até mesmo dentro de nós através da carne, é tempo de cultuar. É tempo de nós nos ajuntarmos como um povo e buscarmos ao Senhor. É tempo de colocar a nossa vida nas mãos do Senhor, porque é Ele quem protege o seu povo, porque é Ele quem santifica o seu povo, porque é Ele que dá vida ao seu povo. É tempo de proclamar que em Cristo há restauração. É tempo de nós informarmos as pessoas que em Cristo os nossos pecados são perdoados. É em Cristo, irmãos, que nós podemos nos aproximar de Deus. O grande ensino que nós podemos tirar aqui do texto de hoje, de Esdras, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 3, é que antes de tudo, é preciso reconhecer que toda a benignidade provém de Deus. É preciso reconhecer que se não fosse Deus agindo em nosso favor, nós jamais seríamos restaurados. É preciso reconhecer que Deus providencia sua restauração à nossa vida através do sacrifício do pecado. E Ele enviou seu Filho para morrer por nós, para nos dar perdão desses pecados. Em Cristo existe reconciliação verdadeira, plena e perfeita para o seu povo. Que a graça de Deus esteja sobre nós. Oremos. Senhor Deus poderoso, grandioso Pai, eterno Senhor, Deus de toda consolação, pedimos, ó Pai, que tua graça venha sobre nós, que teu poder nos renove, que teu Espírito Santo, Senhor, mova em nossa vida a fim de nos levar à tua presença, em plena reconciliação contigo, por meio do sacrifício do teu Filho Jesus. Que a tua restauração ocorra, Senhor, de forma plena, perfeita em nossa vida, para podermos cultuar-lhe e dar-lhe, Senhor, o culto que tu és digno de receber. Que recebas o nosso louvor, que ouças nossas orações e que nos ensine e edifique mediante a tua palavra, que nos santifique, ó Pai, pois para isso é que somos chamados e fomos chamados para te servir e adorar por toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém.